Estamos às 6h18. Obrigada a você que está comigo desde as 6 horas da manhã. Você está assistindo ao Aconteceu. E eu te convido a viajar no tempo comigo até o dia 28 de setembro de 1992. Esse dia marcou a história política brasileira, porque foi nesse dia que a Câmara deu entrada no processo de impeachment do então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Claro que todo mundo se lembra, né, nessa foto histórica no dia da posse, ao lado da esposa Rosiane, que também depois sofreu um processo seríssimo envolvendo ONGs e obras de caridade, mas isso é um capítulo à parte. A questão é que foi um marco tão grande, gente, porque esse cargo de presidência foi o primeiro governo civil eleito pelo voto direto depois da ditadura militar, de um processo longo de domínio militar no Brasil. Então tinha uma esperança, uma expectativa muito grande em relação a Fernando Collor de Mello, até porque o Brasil enfrentava uma crise tão séria que imaginava-se que ela fosse crônica. Mas o ano de 1992 ficou marcado, você vê aí, como o ano glorioso em que o Brasil se livrou de Fernando Collor de Mello. E a Câmara, em sessão extraordinária no Congresso Nacional, abriu esse processo de impeachment transmitido ao vivo pelo rádio e pela televisão. Agora, o detalhe mais curioso e mais irônico é que Fernando Collor de Mello, antes governador de Alagoas, de vários outros cargos, senador, prefeito de Maceió, enfim, ele era conhecido, e isso ajudou muito na sua campanha, além de esportista, galã, você está vendo aí toda a população em massa nas ruas pedindo impeachment no movimento dos Cara Pintadas, aliás, comandado por Lindbergh Farias, que é um paraibano que hoje é senador, está fazendo um paralelo para você entender a situação, o Brasil inteiro se mobilizou, mas ele era o conhecido caçador de marajás, ele era o defensor da moral, ele era a esperança de um Brasil com fim àqueles exorbitantes salários das pessoas que viviam às custas públicas. Então a esperança era muito grande. Mas aí, de repente, simplesmente Fernando Collor de Mello decepcionou todo o Brasil e caiu. E o quadro era muito sério. A inflação era de 80%. O que ele fez? Venceu Lula nas eleições e logo implantou o plano Collor 1, confiscou as poupanças, você também se lembra disso, você que tem mais de 30, 40 anos, e limitou os saques aos bancos. Foi uma surpresa nacional, gente. Ninguém valia mais do que, se não me engano, R$50 ou R$500 na época, era o limite de poupança e de saques aos bancos. Pois é, até que tudo desmoronou da seguinte forma. O próprio irmão de Fernando Collor de Mello, Pedro Collor de Mello, que inclusive morreu em 1994, vítima de câncer no cérebro, deixando a esposa Teresa Collor, que era lindíssima, virou um ícone de beleza no Brasil, e 3 filhos, e comandado o esquema por PC Farias, que era diretamente ligado ao presidente da República, então, Fernando Collor de Mello. Nessa foto que você vê na tela, nós temos a execução, que foi literalmente uma queima de arquivo, executando o PC Farias e a então namorada, na casa de praia dele em 1996. E, de acordo com a história, PC Farias comandava um esquema de corrupção que envolvia propina e muita ao alto escalão de governo, o que levantou, na época, a hipótese de que Fernando Collor de Mello era apenas o bode expiatório de um grande esquema de corrupção. Mas, enfim, ele era o presidente, o esquema foi confirmado, foi comprovado, a Câmara pediu o impeachment e o que ele fez? Ele renunciou 3 meses depois, que aliás é uma brecha que nós, todos os brasileiros, precisamos requerer que mude imediatamente. Eles fazem as leis para eles mesmos, ou seja, você pode cometer infração, renuncia e fica tudo certo. Ele ficou 8 anos, mas olha ele aí de novo, ó. Hoje, com mais de 60 anos, feliz e sorridente no nosso Senado, como senador por Alagoas. É ou não é um deboche
com a política brasileira. E a culpa é dele? De jeito nenhum, ele cumpriu os 8 anos. A culpa é de cada cidadão que vota, reitera e reafirma a corrupção no nosso país. Infelizmente, essa aconteceu em 28 de setembro de 1992, mudando para sempre a história da nossa política. E se aconteceu, eu conto para você.